Olá, nesta edição do Histórias da Cidade vamos fazer uma viagem na linha do tempo para conhecer mais da história da Lagoa do Parque Solon de Lucena. Tem entrevista com o professor e jornalista Carlos Pereira. Vamos conversar também com o professor de História Rafael Virgínio. Fica com a gente, o Histórias da Cidade já está no ar. Cartão postal de João Pessoa, a Lagoa do Parque Solon de Lucena é o ponto de encontro dos moradores da cidade, com ciclovia, pista de Cooper, de skate. Gente de todas as idades busca qualidade de vida na prática de atividades físicas. O verde é a marca do Parque Solon de Lucena. Castanholas, oitizeiros, ipês e o pau-brasil dão sombra para as pessoas e também são abrigo para as aves. Essas brincam na lagoa com voos rasantes. O Histórias da Cidade tem a honra de receber nesta edição o professor, escritor, engenheiro, jornalista Carlos Pereira, que vai contar aqui sua vida e, sobretudo, a vivência no Parque Solon de Lucena. Carlos, o que você viu nesses anos, essas transformações aqui no Parque Solon de Lucena? Eu nasci em João Pessoa, fui criado em João Pessoa, tive várias casas, mas a minha casa mesmo é essa aqui. Este lugar aqui, onde nós estamos, que é o Parque Solon de Lucena, é um dos lugares mais emblemáticos de João Pessoa. Ele tem uma história muito rica, porque essa beleza que nós temos aqui, em termos de água, em termos de árvores, em termos de flores, quer dizer, que dão um conjunto especial à natureza de João Pessoa, representa muito bem essa cidade. Esse lugar aqui é um lugar, digamos assim, central de João Pessoa, porque João Pessoa nasceu lá no Porto do Capim, no Rio Sanhauá, e foi descendo, ou subindo e descendo em direção ao mar. E esse ponto aqui foi sempre o ponto praticamente central. Esse daqui é a Praça da Independência. Então eu vi a lagoa nos seus primeiros tempos, na década de 50. E eu fui procurar a história, porque eu sabia que era a Lagoa dos Irerês. E eu digo, por que Lagoa dos Irerês? O irerê é um pato que vinha aqui para acasalar e para se multiplicar. E quem foi que fez essa urbanização? Que cuidou disso aqui, transformou num parque? Foi Solon de Lucena, que era governador na época, presidente de João Pessoa, e que inaugurou numa grande festa em 1922, um século depois da independência do Brasil. Essa lagoa tem 3,80 metros de profundidade máxima. Toda essa arborização aqui, essas palmeiras imperiais, os bambuzais que tem do outro lado, entendeu? Os jardins, todos eles foram projetados pelo maior urbanista do Brasil que já teve notícia, Burle Marx. O primeiro edifício que se construiu aqui foi o edifício Manuel Pires, onde funcionou o Gran Pires, entendeu? Ali num lado que dá para a Santa Elias. E depois subindo aqui Getúlio Vargas, então você vê dois edifícios da época também, muito depois, né? Foi na década de 60, 70, foi os dois primeiros edifícios construídos em João Pessoa. O edifício Santa Rita e o edifício Caricé. Também, e muito importante, são os ipês. Os ipês amarelos que no final de dezembro transformam isso aqui num tapete verde, entendeu? Ou verde amarelo. E às vezes tem até os ipês roxos também, mas aqui florescem os ipês amarelos. Então isso é um pouco da história do Parque Solon de Lucena, que eu acompanhei durante toda a minha vida, que tem um episódio lamentável, uma tragédia que houve aqui. No dia 24 de agosto de 1976, a história registra. Era a véspera do Dia do Soldado. E os militares do 1º Grupamento de Engenharia e do 15º Regimento de Infantaria queriam fazer uma homenagem às crianças. Então trouxeram crianças das escolas públicas e encheram um barco de crianças. Tinha mais ou menos mais de 50. Então acontece que criança você não segura. Houve uma hora em que, aqui não tem onda, mas houve uma hora em que as crianças todas foram para o mesmo lugar, ou para a proa ou para a popa. E aí não teve como segurar, o barco virou, e nesse dia, foi um dos dias mais tristes. Eu estava no DR, entendeu, quando soube da notícia. Correu praticamente a cidade toda para aqui. Morreram 34 pessoas, das quais 29 crianças. Então foi um episódio que marca um dos aspectos mais trágicos da Lagoa do Parque Solon de Lucena. Ao largo da história, na linha do tempo, tivemos muitos eventos sociais, a sociedade paraibana
se reuniu aqui e se reúne ainda. E o senhor pode destacar alguns eventos da sociedade paraibana realizados aqui? Daniel, eu destaco primeiro restaurantes. Nós estamos aqui ao lado do famoso Cassino da Lagoa. Na época de 70, 80, entendeu? Eu vim muitas vezes aqui com minha família almoçar ou jantar. E no outro lado, lá dentro do Bambuzal, que é um dos pontos mais bonitos do parque, tinha a churrascaria Bambu, entendeu? Que era também, fazia oposição somente em termos geográficos. Isso aqui sempre houve esses dois, e nunca aconteceu de ter outro restaurante por aqui, eram os dois. Falamos do passado, do presente, e qual é a sua expectativa de ver aqui o futuro do Parque Solon de Lucena, que tem ainda muita história, né? E que as próximas gerações tenham a capacidade, a sensibilidade de aproveitar e viver mais esse espaço. Daniel, eu vou citar aqui um poeta português, não sei se foi Fernando Pessoa, Zé Saramago, que dizia o seguinte: os jovens têm pouco passado, têm muito presente e têm muito mais futuro. Os idosos têm muito passado, têm um presente que precisa viver e o futuro pertence a Deus. Carlos Pereira, muito obrigado por sua participação aqui no Histórias da Cidade. Eu que agradeço. Muito obrigado e segue o Histórias da Cidade. Antes de pertencer ao serviço público, o terreno do parque foi propriedade da Igreja Católica. O Histórias da Cidade recebe o professor Rafael Virgínio, professor de História. Vai falar, né, o início aqui, como tudo começou, porque esse terreno do Parque Solon de Lucena pertenceu à Ordem dos Jesuítas. É isso, Rafael? Bem, pessoal aí do Histórias da Cidade, prazer, obrigado pelo convite, tá, né? Nós que agradecemos. Essa região aqui, né, é uma região histórica da cidade de João Pessoa, além de ser tudo aquilo que já se fala, um cartão postal, etc, etc. Por quê? Porque esta região aqui, ela pertencia à Ordem dos Jesuítas, né? Os jesuítas eram uma ordem ligada à Igreja Católica, né? Ela é fundada ali no século XVI, num movimento chamado de Contra-Reforma, e o grande papel dessa ordem jesuíta era exatamente de catequizar, de fazer a catequese. E nesse processo de catequese, eles acabaram fazendo algumas construções, né? Algumas regiões passaram a ser administradas pelos jesuítas. E no século XX vai passar a ser gerido, vai passar a ser chamado de um parque público, durante a gestão, a administração de Solon de Lucena, né? Pois é, a Lagoa segue e hoje percebemos que a população tem aproveitado, né, esse espaço, que tem comércio, que tem vida, né? A vida pulsa aqui no Parque Solon de Lucena. Isso aqui passou a ser convidativo, né? E é uma das intervenções mais interessantes para centros históricos. Você conseguir levar as famílias para lá, porque senão isso aqui fica abandonado, porque a cidade está tomando proporções para outros lados, né? Região sul, a região das praias e por aí vai. O que vai chamar a habitação, né, é você ter outras estruturas, transporte público, escola, posto de saúde. Mas eu até vi ontem, e fiquei muito feliz com isso, que o conventinho ali, que já fica em outra região central, vai também passar por uma reforma, por uma intervenção pública. Tudo isso ajuda para que essa região central, de fato, volte a ter a presença das pessoas, né? Aqui ocorreram fatos históricos, né? Teve uma tragédia que ocorreu aqui, e também a gente vê na linha do tempo muita coisa bonita que se passou aqui na Lagoa. Assim, na tragédia eu destaco, né, infelizmente, a de 75, no Dia do Soldado, né, comemoração do Dia do Soldado, a tragédia que acontece aqui na Lagoa com o afundamento do barco que fazia o trajeto aqui, né? E foi muito chocante porque a maioria delas eram crianças, né? Que é uma das críticas que eu faço, né? Que a cidade teria que fazer, que as famílias que perderam fazem, deveria ter um registro disso aqui, né? E no que tange, desculpa, as boas lembranças, né? Durante muito tempo aqui, a festa da cidade, que nós chamamos, conhecida como Festa das Neves, sempre teve uma discussão muito grande, né? Se aconteceria ali naquela região da Basílica, porque ali está a igreja, a matriz, né? Só que ali né? A festa religiosa tem que estar perto da igreja, né? Só que ali ficou pequena, né? Aí a parte profana veio para cá. Se você for recordar, durante muito tempo a Festa das Neves ficou localizada aqui e aí depois ela sai daqui e vai para outra região. Mas eu destaco
como boas lembranças isso, né? E uma terceira lembrança, que eu acho que essa é uma das mais importantes, né, nos últimos tempos aí, que é a presença de artistas plásticos, né? O Miguel está ali, uma obra do Miguel, baseado numa obra do Ariano Suassuna. Então eu acho que a Lagoa hoje ela representa muito isso, assim, ela tá mais pessoense, vamos assim falar. Professor, e encerrando, como é que você imagina a Lagoa daí nos próximos 20 anos? Porque a gente fala de passado, estamos aqui no presente, vamos mirar aí de repente uma futurologia e imaginar aqui como será que a cidade de João Pessoa vai estar daqui a 20 anos, esse espaço da Lagoa. Assim, se esse espaço ele mantiver essa estratégia de atrair o público, de oferecer uma estrutura mínima, um ambiente mínimo, eu acredito que isso aqui vai continuar tendo a sua função, né? O passeio público, a caminhada, mas se as gestões futuras abandonarem isso aqui, a tendência é que as pessoas né, saiam daqui. E hoje o atrativo de tecnologia é muito maior do que um parque, né? Tem que lembrar disso aí. 20 anos é a geração do meu filho. Então, ou eu vou criar com ele uma identidade com isso aqui, ou ele não vai ter afeto, apreço a essa região como eu tenho, por exemplo, né? Como meus pais me criaram para ter. Então, e esse afeto vai se criar com esse ambiente limpo, organizado, um ambiente familiar, né? Salutar para todo mundo aí. Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui ao História da Cidade. Esperamos encontrar você de novo aqui para falar, né, de outros temas da nossa história aqui da cidade de João Pessoa, da Paraíba. Tá bom, eu que agradeço o convite, né? Fico aí à disposição da TV, sempre que precisar de mim, beleza? Obrigado. Com as transformações que ocorreram na cidade, muita gente deixou o centro e foi morar mais próximo da orla de João Pessoa. Mas esse movimento não atraiu os moradores no entorno da lagoa. Prédios tradicionais do centro, como o edifício Caricé, abrigam moradores que gostam de viver no centro da cidade. Bem, vamos conversar agora com Dona Vânia Alconforado, moradora do edifício Caricé, que fica ao lado do Parque Solon de Lucena. Quem mora aqui, né, Dona Vânia, tem sempre essa relação com a lagoa. E a senhora está aqui há mais de 40 anos, né? 45. 45 anos. Minha filha chegou aqui, tinha 10 anos, hoje está com 59. Ia brincar com ela na lagoa? Passeava ali muito com ela. É um privilégio morar aqui nessa região, uma região muito boa e perto do parque, né? Perto de tudo. Aqui tem farmácia, tem supermercado, um liceu, temos uma clínica em frente, temos tudo, entendeu? E a senhora, Dona Vânia, costuma caminhar? Não, usar o meu espaço? filho, eu caminhava muito lá, sabe? De manhã cedinho, 6 horas, 6 horas. Perto do Parque da Lagoa, no centro da cidade, a senhora está satisfeita aqui? Privilégio, né, meu filho? Privilégio. Muito obrigado pela participação. Deu certo, meu filho? Tudo certo. Graças a Deus. E o Histórias da Cidade tem a honra, a alegria de conversar com o seu Afonso Duó, síndico do edifício Caricé, um prédio tradicional aqui na cidade de João Pessoa, um dos primeiros construídos aqui na região central da cidade, do lado do Parque Solon de Lucena. Seu Afonso, é um privilégio morar aqui do lado do cartão postal mais marcante da capital paraibana. Positivo. Eu estou aqui desde 2001. Eu tomo conta aqui do edifício desde 2001, certo? E aqui as pessoas, os moradores do prédio, porque você tem o espaço de academia, mas fazer o exercício físico num ambiente aberto, verde, é muito diferente, né, seu Afonso? Aqui o senhor tem acompanhado o comportamento aqui dos moradores, o pessoal pega a bicicleta, pega o tênis e vai andar e vai passear na lagoa. Positivo, positivo. Toda vez pela manhã, sempre as pessoas fazem, antes de vir para a academia, faz o pique no parque sobre essa relação. E melhorou bastante depois dessa modificação que a prefeitura fez. A beleza dos ipês aqui também dá um colorido, né? Quando ele está florindo, fica tudo mais bonito também. A partir do mês de novembro já começa a florir aqui e a coisa fica muito mais bonita. O Histórias da Cidade fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e esperamos encontrá-los na próxima edição. Até lá!